Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Vinícius, de Sociologia da Educação, e esse é o nosso primeiro tópico, né, nessa caminhada. Então, o primeiro texto já está à disposição de vocês, vocês vão encontrar na plataforma, e eu espero que vocês leiam, que vocês possam comparar com aquilo que a gente vai discutir aqui e propor, obviamente, nos fóruns o aprofundamento dessas discussões, ok? Então, sem mais delongas, as apresentações já foram feitas, né, no vídeo anterior. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa, ok? Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês fiquem atentos àquilo que vai ser proposto no fórum. Vocês devem lembrar que tem um prazo para a participação das atividades. Então, por favor, obedeçam esses prazos, até porque nós, professores, precisamos também ler, acompanhar aquilo que vocês estão produzindo. Então, tudo isso depende de um compromisso mútuo, ok? Então, como eu disse no vídeo de apresentação, vocês vão ter em todo encontro, em toda aula, a sugestão de um texto principal, mas obviamente eu vou citando aqui alguns textos auxiliares, ok? Que vocês também vão encontrar disponíveis naquele link que está disponível no plano de aula, o link para a pasta da disciplina e que vocês vão poder consultar a qualquer momento para aprofundar aquilo que a gente está discutindo aqui, beleza? Então, só lembrando que qualquer dúvida, eu estou às ordens, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou divulgar aí ao final o meu e-mail, obviamente vamos nos comunicar também na plataforma ou por telefone, enfim, como for mais viável tanto para mim quanto para vocês no momento, mas eu já me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Vamos lá. Então, a sociologia, como vocês já devem ter visto em algum momento, ou no ensino superior, para quem já tem uma outra licenciatura, ou no ensino médio, a sociologia é uma disciplina muito nova, muito recente, comparada com outras disciplinas. E ela tem umas particularidades. Quer dizer, o que eu posso dizer genericamente sobre a sociologia? Primeiro, é uma disciplina fruto da modernidade. Ela se adensou, ela se moldou no século XIX para tentar dar conta de entender aquela sociedade industrial que estava a pleno vapor, a plena mudança. Então, a gente via num ritmo histórico, num tipo de organização que foi aos poucos, obviamente passando por uma série de revoluções, foi aos poucos mudando e requerendo novos olhares, novas formas de compreensão da vida social. Obviamente, a sociologia não inventou a roda. Então, não é a partir do surgimento da sociologia que o ser humano começou a se questionar sobre a sua própria existência. Pelo contrário, desde que nós começamos a pensar de uma forma mais complexa, a gente tenta entender alguma coisa sobre as nossas origens. O ser humano, a partir do momento em que ele se diferencia dos outros animais, ele passa a se questionar sobre o seu lugar no mundo. Então, essa pergunta inicial,
o que nos torna humanos, é uma pergunta que nós nos fazemos há tempos. Quer dizer, e eu posso dar uma outra roupagem para essa pergunta. Você pode me responder, por exemplo, o que nos torna diferentes dos outros animais? O que me diferencia do restante da natureza? Sendo que natureza é tudo aquilo que nos cerca, mas o que que me faz ser uma espécie ímpar comparada com outras espécies que existem nesse planeta? Como é que eu comecei a me diferenciar? Como é que o ser humano passa a dominar essa relação com a natureza, apesar de não ser o elemento mais forte nessa queda de braço? Então, você tem alguma ideia? Você consegue pensar em algo? Sim. O ser humano vem se fazendo essa pergunta há um bom tempo. E, obviamente, a sociologia, que, como eu disse há pouco, uma ciência recente, que se moldou no século XIX, também procura responder essa questão. Tanto a sociologia quanto a antropologia, a ciência política, as demais ciências humanas e sociais, a história, também são construídas de forma a responder esse tipo de questão. Então, em primeiro lugar, o que nos torna humanos é a capacidade que a gente tem de construir cultura. É a capacidade que a gente tem de se comunicar e de fazer uma leitura complexa da realidade. A gente não só se comunica, porque comunicação por comunicação, outros animais também fazem. O que nós fazemos diferenciadamente é que nós somos capazes de representar, nós somos capazes de indagar, nós somos capazes de tornar complexa essa existência. A gente é capaz de dar um sentido, de construir simbolicamente a nossa existência. Ok? Então, uma das coisas que nos diferencia dos outros animais e que é carregado de complexidade e de sentido é o processo de socialização. O processo de socialização é justamente aquilo que nos torna humanos, é a nossa moldura, é como nós somos recebidos no meio em que nascemos e vamos sendo educados, vamos sendo construídos enquanto indivíduos a partir do contexto ao qual nós estamos inseridos, ok? Olha, vocês vão perceber com o tempo que eu me empolgo falando das diversas temáticas dessa disciplina. Até porque eu tenho a felicidade de fazer o que eu gosto, né? De estar trabalhando com o que gosto. Eu estou na profissão que escolhi, fazendo o que gosto e tentando melhorar a cada dia. Então, essa pergunta, o que nos torna humanos, poderia dar pano para manga para conversas intermináveis. Por exemplo, existem autores que dizem que o que nos torna humanos é a capacidade de criar linguagem, né? Existem autores que dizem que o que nos torna humanos foi a capacidade de criar determinadas normas, determinadas regras para nos diferenciar de outros animais. Então, dependendo da corrente de pensamento, dependendo do autor, a gente tem ideias interessantíssimas para responder essa questão. Eu só estou voltando a esse assunto para vocês não pensarem que se trata de uma questão
vazia. Pelo contrário, é uma questão que deve permear as descobertas de vocês nessa disciplina durante as leituras, durante as discussões. Afinal de contas, o que nos torna humanos? Ok? Então, uma das principais respostas para essa pergunta, como eu disse agora há pouco, é justamente o processo de socialização. Vamos ver do que se trata. E aí vocês têm um texto de Peter e Brichtberger que está disponibilizado no fórum para que vocês deem uma olhada. Né? Socialização, 2 pontos, como ser um membro da sociedade. Texto muito tranquilo, curtinho, fácil de ler e que vai nos ajudar muito nessa discussão. Na relação entre indivíduo e sociedade, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, indivíduo e sociedade são diretamente associados. Não existe um sem o outro. Né? É condição para a existência do outro. Ok? A sociedade é o fruto da relação entre os indivíduos que a formam. Então, é como se cada relação social fosse um ponto de uma grande teia. Então, o conjunto desses pontos forma o todo, forma a teia. E a teia é a sociedade. Os indivíduos que mantêm relações sociais entre si são responsáveis pela construção e reconstrução constante dessa sociedade. Tudo o que fazemos, a forma como fazemos e o modo como nos relacionamos é o que constrói a nossa sociedade. Por que isso é importante? Quando você estiver lendo o texto lá do Peter e da Brichtberger, você vai perceber que eles falam assim, como é que o indivíduo vem ao mundo? Ele já vem dotado de ferramentas que deliberam sobre o que ele vai ser? Não necessariamente. O indivíduo vem ao mundo não só fisicamente, mas simbolicamente nu, cercado de expectativas, mas um campo a ser cultivado. Então, o modo como nós nos relacionamos é muito importante para definir quem nós somos, que tipo de indivíduos nós somos. No caso da criança, o modo como ela é recebida e educada, e esse processo ele é ininterrupto, como nós vamos perceber, o modo como isso acontece define a sua identidade, orienta a sua identidade, ok? Então, só para frisar, há um processo de interdependência entre indivíduo e sociedade, ok? E aí nós temos um exemplo. No processo eleitoral, quando a maior parte da população, embora isso nem sempre seja fato, escolhe um candidato e ele é eleito, não é que a totalidade escolheu o mesmo candidato, a maioria escolheu. Por mais que possamos não gostar da escolha, ela foi o reflexo da nossa sociedade, dos nossos valores. Então, nada mais contemporâneo, né, do que esse exemplo. A gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade que diverge no meio de uma polarização política, né? Mas que por trás dessa polarização tem uma série de questões que precisam ser pensadas. Por exemplo, as forças políticas que hoje estão no poder, elas não nasceram
como num passe de mágica. Elas nasceram da ânsia de uma determinada parte da sociedade. E na última eleição, essa parte foi maioria. Então a questão é o que isso quer dizer, o que isso diz sobre quem nós somos, o que isso diz sobre a nossa sociedade, que tipo de valores esse grupo defende. Quer dizer, são questões que a gente coloca, que a sociologia aborda e que são vitais para compreender a vida em sociedade e para compreender a formação das individualidades. Porque quando a gente fala em sociedade, fica parecendo que a gente está dizendo algo muito distante, mas não. Como a gente viu agora há pouco que indivíduo e sociedade são interdependentes, então falar de sociedade é falar sobre os meus valores, é falar sobre como eu fui moldado enquanto indivíduo. Então, tenham isso bem nítido para vocês. O que é sociabilidade, então? A sociabilidade é a capacidade natural, e aí eu gostaria que vocês colocassem essa palavra natural entre aspas, porque quem lê esse texto do Peter W. Lichtenberger vai perceber o seguinte: eles fazem, não diretamente, mas implicitamente, um questionamento que é o seguinte: o que nós somos é instintivo, nasce com a gente, é natural ou é socialmente construído? Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, os valores que temos, aquilo que defendemos é algo que nasce conosco, é algo que naturalmente, como está dito aí, se coloca, ou é algo construído socialmente. Esses autores do primeiro texto, eles foram escolhidos justamente porque eles trazem essa questão. Quer dizer, a sociedade, a realidade tal qual ela é uma construção ou ela é um dado, né? Ela existe por si só. Então, o que nós somos, o que nós nos tornamos, é uma construção social ou é algo natural? Guardem essa questão, que a gente vai responder, tentar responder já já baseado nos textos. Então, coloque entre aspas essa naturalidade, né? Obviamente, indivíduos nascem para viver em sociedade. A gente precisa do outro para existir. Para construir quem eu sou, eu preciso entrar em contato com outras pessoas para ver quais são as afinidades, quais são as divergências, quais são as identidades, quais são as diferenças. E a partir daí, eu e os outros indivíduos vão se constituindo enquanto sujeitos. Essa é a tese. É isso que os autores do nosso primeiro texto defendem. Então, a realidade social é uma construção. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos é uma construção social. Depende da nossa realidade, depende do nosso contexto, depende do período histórico que a gente nasce, depende dos grupos que nós percorremos, depende de todas essas influências que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Difícil compreender isso, né? Então, o ser humano ele é fruto das suas interações sociais. Então, é por isso que a gente erroneamente, mas aí eu digo, a gente faz isso com uma pureza, né? A gente fala que o ser humano
naturalmente vive em sociedade. Não é naturalmente, ele tem uma necessidade de viver em sociedade, até para se constituir enquanto ser humano, ok? A absoluta necessidade da convivência com o grupo para que o comportamento humano se manifeste e desenvolva. Só corroborando aquilo que a gente já acabou de falar. Então, é a partir da convivência que os seres humanos se articulam e estabelecem formas de comunicação e cooperação, ou seja, se socializam e sociabilizam. Então, a gente já nasce cercado de expectativas. Se você pensar bem, antes de uma criança nascer, os pais já querem saber qual é o sexo da criança. Sabendo qual é o sexo da criança, os pais vão comprar um enxoval, fazem planos. Então, todo indivíduo já nasce cercado de expectativas. Já nasce dentro de um determinado grupo e vai ser educado, vai ser socializado de acordo com os valores desse grupo. Professor, é uma fórmula perfeita? Eu vou ser exatamente como o meu grupo quer que eu seja? Não necessariamente. Mas uma coisa é fato, você vai ser educado nos moldes que aquele grupo defende. Como nós somos, como esse processo de socialização ele não tem uma duração específica, ele é ininterrupto, nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre em contato e somos sempre passíveis de mudança, né? Por isso que a sociedade é dinâmica, as culturas são dinâmicas e nós não somos exatamente cópias fiéis dos nossos pais, nem eles são dos nossos avós, e assim sucessivamente. Então, o que é socialização? É um processo que implica interação social, implica contato entre o indivíduo que está a ser socializado e a sociedade que o envolve. É o processo de moldagem mesmo, não tem uma palavra mais correta para utilizar nesse momento. Nós somos moldados, pelo menos no nosso grupo social. Primeiro, qual é o primeiro grupo social do indivíduo? A partir do momento que ele nasce, a família ou quaisquer grupos que substituam a família, né? Mas que vão se tornando família. Então, esse primeiro contato é necessariamente o contato familiar. Este processo tem início na primeira infância e prolonga-se ao longo da vida, denominando-se socialização primária, a que ocorre na primeira infância. Então, a principal responsável pela socialização primária é a família. E socialização secundária, que ocorre a partir da fase da adolescência, que é justamente a fase em que os nossos grupos sociais vão se expandindo. Então, a gente o que a gente aprendeu com a família, a gente já vai dialogar com outros grupos sociais, com outras instituições sociais, como a escola, as igrejas e agremiações esportivas, partidos políticos e por aí vai. Entende? Então, os nossos horizontes de contato vão se expandindo. Socialização primária. Quando ainda criança da família é responsável pela transferência de informações. Então, o que é? Qual é a importância? Eu queria que vocês frisassem isso, né? O que essa socialização primária nos ajuda a formar? A personalidade e a consciência. Está escrito em pedra? Não. Acabei de dizer que o ser humano, ele vive aprendendo. Então, as formações das nossas identidades, das nossas personalidades e consciências também são dinâmicas. Observando atitudes, modos e normas dos nossos familiares. Qual é a tendência? Copiar. Copiar o comportamento daqueles que estão mais próximos da gente. Então é uma fase de identificação
com o grupo que nos rodeia. Eu sou parte desse grupo e eu preciso me comportar dessa forma, né? Então é uma fase de interiorização de regras e atitudes. Guardem isso. Qual o principal objetivo da socialização primária? É justamente fazer com que o indivíduo interiorize as regras e atitudes do grupo. É como se você chegasse para uma criança e dissesse, ó, as coisas aqui funcionam dessa forma e é assim que você deve seguir. Socialização secundária. Inicia-se no final da infância, sendo oferecido por diversos tipos de organização. Como eu disse agora há pouco, as relações sociais se expandem, o contato com outros grupos e instituições se expande e os diálogos vão ficando mais abrangentes, mais fluidos. Mas você já traz a bagagem dessa primeira socialização, ok? E aí você vai conhecendo cada vez mais e mais novos olhares, novas perspectivas dentro do seu grupo social. Isolamento social. Acabei de falar que o ser humano ele tem uma necessidade de viver em grupo, como dizia o filósofo Aristóteles, o ser humano é um animal gregário. Ele precisa estar em contato com outros seres humanos. Então, o que seria essa situação de isolamento social? Ocorre quando um grupo ou um indivíduo, seja de forma involuntária ou voluntária, afasta-se, evita o contato ou a interação, ou é privado pelos demais de ter contato ou de manter relações com esse grupo, sendo excluído do ambiente comum. Alguém pode se isolar por vontade própria? Claro, mas aí você tem que lembrar que quem se isola por vontade própria ou por alguma outra circunstância já passou por algumas etapas desse processo de socialização e está fazendo uma opção. É diferente daqueles que são forçados a ficar longe dos outros indivíduos, ok? E aí vocês que já tiveram algum contato com sociologia, tanto no ensino médio quanto no superior, já devem ter ouvido falar dos casos das crianças selvagens, né? A Mala e Kamala, ou o menino de Aveyron. E aí eu trouxe para vocês algumas sugestões de vídeos que estão aí disponíveis, vídeos de domínio público, para quem quiser se aprofundar nessa questão da relação entre indivíduo e sociedade, principalmente na importância desse contato no processo de socialização. Então, o Menino Selvagem de Aveyron, né? Tanto o editado quanto o filme completo, o filme legendado. Tem um outro filme também editado, O Enigma de Caspar Hauser, que também é muito interessante, e uma reportagem do Domingo Espetacular falando também sobre crianças selvagens. Vale a pena dar uma conferida, dar uma olhada para expandir o debate, ok? Vamos adiante. Então, quem são? A gente falou da família, a gente falou de outros grupos que expandem esse processo de socialização, mas como esses grupos se estruturam? Que nome eles recebem? E aí você tem uma categoria sociológica que define, que enquadra esses grupos, que são as instituições sociais. Quer dizer, o que são as instituições sociais? O que elas fazem? Além de participar da organização da sociedade, e aí você pode grifar, né? Organizar. A sociedade precisa estar minimamente organizada para poder funcionar. Quando eu falo em organização, eu não estou falando necessariamente de leis escritas, mas de algum tipo de controle social. E quem exerce esse controle social pelos indivíduos são os grupos, as instituições sociais.
A instituição social é toda forma de estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade com caráter normativo. Ou seja, ela define as regras e exerce formas de controle social. Ou seja, o que as instituições fazem? Elas definem as regras e as punições. Quando você está educando crianças, quando você é pai, quando você é mãe, e uma criança não obedece, você ameaça. Né? Faz parte desse processo. Quer dizer, se você não segue a regra, você vai ser punido. Na escola, uma das primeiras coisas que se faz ao chegar na escola é conhecer as regras daquela instituição. Para quê? Para saber que se você não obedecê-las, você será punido. Então a gente vive numa sociedade que o filósofo Michel Foucault, e vocês têm esse livro na pasta de vocês, ele dissertou sobre essa sociedade no livro Vigiar e Punir. Quer dizer, a gente vive numa sociedade de controle, numa sociedade especializada em criar regras e numa sociedade que também é igualmente especializada em punir. Então, vigiar e punir são duas forças mantenedoras da vida social. Vocês concordam com isso? Né? É uma tese interessante do Michel Foucault e faz parte do nosso processo de socialização. Instituições familiares. Quais são as principais funções? Reprodução, função econômica e educacional. E aí, lá na apresentação, eu perguntei para vocês, será que a escola é o único lugar onde você aprende alguma informação de qualidade? Nem de longe. Na escola se aprende um tipo de informação que é institucionalizada, que é oficializada. Mas em toda e qualquer instituição social há aprendizado, há socialização. Então, toda e qualquer instituição social participa desse processo. Obviamente, a família é se não o alicerce dessa formação. E aí nós temos algumas estruturas familiares, alguns tipos, só para a nível de informação mesmo. As famílias podem ser monogâmicas, poligâmicas, e aí você tem duas situações interessantes, que é a poliandria, uma mulher com vários homens, e aí você tem como exemplos esquimós e algumas tribos tibetanas. A poliginia, um homem com várias mulheres, por exemplo, algumas tribos africanas, os mormons, e alguns povos do Islã, né? A família conjugal ou nuclear reúne o marido, a mulher e os filhos. Eu coloquei essa frase entre aspas para não causar polêmica, porque algum de vocês pode perguntar, professor, e os novos arranjos familiares? Obviamente, a sociologia está fazendo uma revisão crítica dessas nomenclaturas, obviamente para observar os novos arranjos familiares, né, que não dizem respeito mais a esse núcleo de marido, mulher e filhos. Né? Outros arranjos são possíveis, são perceptíveis hoje na nossa sociedade. Por isso que eu coloquei entre aspas, ok? A família consanguínea ou extensa engloba, além do casal e seus filhos, outros parentes, né? que é algo que se observa muito num país de origem ibérica como o Brasil, né? Cuja matriz ibérica tem uma grande influência, né? Famílias, as chamadas parentelas, né? Famílias para além daquele núcleo e que a gente engloba e que a gente faz questão de familiarizar, de institucionalizar mesmo aqueles mais distantes, né?
E aí você tem as instituições de ensino, que são aquelas empenhadas em disseminar o conhecimento e formação de cidadania. E aí você tem as escolas e universidades. Instituições religiosas, e aí você tem igrejas, templos, enfim. Instituições econômicas regulam a nossa vida econômica dos agentes sociais. Os bancos e as bolsas de valores são exemplo disso. As instituições políticas, e aí é importante fazer a distinção entre Estado, com seus poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Nação. O que é nação? É uma ideia, é um partilhar comum, é mais o campo da cultura, é aquilo que une pessoas por costumes, tradições e valores, é aquilo que faz com que indivíduos, mesmo num país de dimensões continentais como o nosso, se unam e assumam uma identidade, que é a identidade brasileira, né? Aquilo que faz com que esses indivíduos se reconheçam como brasileiros, todos esses valores, essas tradições, esses costumes fazem parte da ideia de nação, ok? E o governo, né? Suas diversas formas, seus diversos arranjos, monarquia, república e por aí vai. E aí nós temos também as instituições de lazer, que possuem a função de nos entreter. Então, estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, inclusive pelos meios virtuais. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria que vocês pensassem, a partir da leitura do texto do Peter e da Bridget Berger, qual a importância desse processo de socialização e como essa leitura e como essas informações que a gente acabou de discutir, elas nos ajudam a responder aquela pergunta inicial: o que nos torna humanos? Esse vai ser o tema do nosso, essa vai ser a provocação do nosso primeiro fórum, ok? Então, é um prazer ter esse primeiro contato com vocês. Espero que a nossa caminhada seja proveitosa e até a próxima aula. Ok? Aqui está meu contato. Qualquer coisa é só clicar. Bom, obrigado.